Daniel capítulo 3, a partir do verso 8, conta para nós uma história muito conhecida e muito poderosa, de 3 homens, embora vai citar um quarto, que é Daniel, mas esse momento específico da história gira em torno do protagonismo de 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego. As crianças que cresceram na igreja, os adultos aqui, né, que um dia como criança cresceram na igreja, com certeza conhecem essa história, né? É uma história que todo professor, ministro infantil gosta de contar, né? A história dos 3 homens que foram jogados na fornalha e não tiveram medo. Amém? Foram jogados na fornalha, não tiveram medo e não foram consumidos pelo fogo. Quem aqui vem de experiências em igrejas pentecostais, tem que ser pentecostal raiz, aí conhece também. Sadraque, Mesaque, Abidnego entraram na fornalha e não tiveram medo. Sadraque, Mesaque, Abidnego entraram na fornalha e não tiveram medo. Eu só sei essa parte. Eu queria saber para a gente continuar. Então essa história é muito conhecida e muito poderosa. Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam numa nação a qual não era sua nação. Eles estavam exilados. O seu povo havia sido escravizado pela Babilônia. Mas esses jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eram jovens que carregavam uma graça, uma sabedoria dada por Deus, uma inteligência que colocou eles, que tirou eles de um lugar de escravidão e colocou eles em um lugar de influência no reino. Eles eram muito inteligentes, capazes, e o rei, apesar de não adorar o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que era o nosso Deus, era um rei que adorava diversos deuses pagãos, entendeu que precisava da inteligência de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego e trouxeram eles para perto, para a sua gestão. Eram jovens que foram colocados como arma secreta de Deus para influenciar geografias. E eu oro para que no nome de Jesus, Deus continue fazendo isso. Dê inteligência ao seu povo para que, ao sermos posicionados por Ele em lugares de influência, nós possamos trazer o conselho de Deus para a terra. E não tem como estabelecermos cultura sem pessoas bem posicionadas para lugares de influência. Agora, tem gente que acha que influência é igual a um título de alto cargo. Tem gente que acha que para ser influente, você tem que ser prefeito, presidente, vereador, você tem que ter um cargo que tem dinheiro, que tem poder. Não, para ser influente, você tem que ter a consciência de quem você é em Deus, não negligenciar isso, e estar ali, se posicionando. Porque você pode não ser o prefeito, mas você pode ser a faxineira que limpa o gabinete do prefeito e gradativamente vai ganhando o coração dele através do serviço, da oração. E quando ele te ouve, ele descobre que você carrega uma sabedoria divina. Quando ele te ouve, ele descobre que ele encontra conselho. E aí ele começa a ouvir você. Não o gerente do gabinete dele, mas começa a ouvir você, que é alguém que não tem um grande título, mas tem grande consciência de quem é em Deus e não se cala. Agora, não adianta Deus nos dar poder espiritual, nos dar inteligência, se somos religiosos, no sentido de nos distanciarmos dos lugares, porque são lugares de trevas. Tem muita gente capaz, mas olha como o diabo é terrível. Tem muita gente capaz, que tem o poder, tem a geografia, tem a inteligência, mas não tem influência porque foi castrado pela religiosidade. Porque ao invés de estar entendendo que está ali
para estabelecer o reino de Deus, está orando para Deus colocar ele no emprego crente. Ao invés de entender que Deus deu a ele um povo para ser alcançado. Deus deu a ele um lugar para que ele estabeleça o reino de Deus. Então você tem que ser livre da religiosidade. Conseguir saber entrar e sair das mesas. Tem mesa no trabalho que você não participa. Mas também tem que tomar cuidado se você não participa de nenhuma. Porque você, em nome de uma espiritualidade, talvez você vai se tornando alguém distante e incapaz de influenciar. Então tem momentos de descontração, na hora do futebol você pode sentar, você pode brincar, você pode participar, você pode sorrir. Deixa os outros descobrir que você ri também. Deixa os outros descobrir que você tem uma família, o que você gosta de fazer. Então nós precisamos, se nós queremos estabelecer influência, falar, irmão. Ter voz. Agora, outra coisa também, como eu dei o exemplo da moça que trabalha limpando o ambiente do prefeito. A chave de cura e de transformação de Naamã não foi nenhum dos seus superiores do seu exército. Foi a camareira, a funcionária, a zeladora lá da casa dele, a camareira não, a zeladora, faxineira, que era escrava, que foi capturada por ele, que ela podia odiá-lo, e ao invés de, ao ver ele ali, leproso, e querer dar a ele o canal para a cura, que era o profeta, falar, morre, diabo. Tu me tirou da minha família, tu me tirou da minha terra, eu quero é mais é que tu morra. Então Deus precisa de alguém, de algumas pessoas que são capazes de colocar os interesses do reino acima dos seus próprios interesses. Pessoas que colocam os interesses do reino acima do seu direito de se ressentir. Que poderoso isso. Ela foi o canal de cura, ela que disse para Naamã, que era um ímpio, Naamã, eu sei aonde você pode encontrar cura. Uma das histórias que mais nos impacta, que é a história de Naamã, só foi possível ser contada porque uma mulher estava bem posicionada e consciente de quem era. Talvez o jeito dela falar não era cheio de retórica, não era habilidosa no falar, às vezes conjugava os verbos errado. E tem gente aqui, pela limitação na linguagem, porque talvez é alguém um pouco mais retraído, de poucas palavras, não é super carismático, está se calando. Não é para você confiar nas suas habilidades, irmão. É para você confiar no poder de Deus. Quem foi que te transformou? Foi as suas habilidades ou o poder de Deus? A grande maioria das habilidades que você tem hoje, você já tinha antes de Jesus. E não foram elas que mudaram a sua vida. O que mudou a sua vida foi quando o poder de Deus veio sobre você e te transformou num novo homem. Não despreze o dom de Deus. Abre a sua boca e fale. Esteja presente, porque também ninguém vai ouvir alguém que não está presente. Para de se retirar dessa maneira religiosa. Não, é sabedoria. Não sentar na roda do escarnecedor. Começou uma roda de escarnecedor, começou conversas chulas, você levanta. Mas é alguém agradável, porque você está posicionado ali não para ganhar o seu salário na loja, na farmácia que você trabalha. É muito pouco se você tem a ideia de que Deus movimenta você de um emprego para o outro, só por causa do dinheiro. Não, o dinheiro é porque o obreiro é digno do seu trabalho. O dia que você entender isso, meu irmão, você vai ver como é que passa a crise e vem crise, de algum jeito o recurso vai chegar para você. Por quê? Porque o seu patrão, você entendeu que não é o cara que se chama patrão lá no CNPJ da igreja, da empresa, mas é o Senhor. E você está ali, o patrão no final do mês te paga, sendo usado por Deus para pagar você, pelo serviço que você presta à comunidade, à sociedade, mas sobretudo pelo serviço que você tem desempenhado pelo reino de Deus naquele lugar. Eu tenho ouvido constantemente, graças a Deus, pessoas me darem feedback quando eu estou indo em algum lugar na cidade, sentando com pessoas, de alguém falar assim, tem um membro da sua igreja lá na empresa que eu trabalho.
tem um membro da sua igreja, igual ontem, falando comigo, o cara, evangelizando a minha irmã. E aí eu tenho ouvido que a gente está infiltrado num monte de lugar. Glória a Deus. Não existe nada mais evangelístico do que uma igreja que entendeu o que eu falo para vocês há anos do CS News, o ID acontece indo. Quando nós entendemos que eu não preciso de uma agenda, não que isso não tenha o seu lugar, para didática, para ensinar, para despertar. Mas como é poderoso quando nós não esperamos uma agenda, o evangelismo tal do dia tal, mas nos tornamos pessoas evangelísticas entendendo que se somos sal, vamos temperar aonde nós estamos. Então eu quero que você, em nome de Jesus, entenda que você está onde você está por um propósito. E esses jovens aqui, Sadraque, Mesaque e Abidnego, estavam ali na Babilônia com um propósito. De repente, o rei tem um sonho. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, eu estou com muita dificuldade de falar essa palavra, Daniel, graças a você. Piada interna, gente. Pastor Daniel, uma benção. E eu falei com Deus lá em cima que eu vou conseguir passar o culto inteiro sem contar a piada que você me contou. Por amor ao meu ministério. Então, Nabucodonosor, eles estão ali sobre o reinado de Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel. E Nabucodonosor ele tem um sonho esquisito. Ele vê uma estátua e ela tem várias formas. E Nabucodonosor acorda e ele diz, olha, chama todos os sábios, os magos, os feiticeiros, os doutos. E chamaram todos que tinham no reino da sua equipe, de conselheiros. E ele disse assim, me revelem esse sonho. O que esse sonho quer dizer? Se vocês não revelarem esse sonho, ele fala literalmente isso, eu vou picar cada um de vocês. Não vou só matar, não, eu vou picar cada um de vocês, fazer picadinho de cada um de vocês. Aqueles homens entram em desespero, porque eles viram para Nabucodonosor e dizem, o seu sonho é complexo demais. Não é possível tão rápido chegar ao entendimento. E aí ele diz, vocês estão tentando ganhar tempo. Eu já entendi que vocês estão tentando ganhar tempo, porque vocês não sabem o que me responder. E aí ele decretou uma lei, que todos aqueles homens fossem mortos. Porém, um dos sábios da mesa, alguns dos sábios da mesa, era Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aí chegou a notícia de que o rei mandou matar todo mundo, aí Daniel reuniu, aleluia, aquela boa reunião de oração dentro da empresa, que pega os crentes da empresa, a empresa tem 100 funcionários, mas tem 4 crentes, aleluia, hein? Que poderoso, meu irmão, 4 crentes dentro da empresa pode virar a realidade da empresa, olha isso. Agora não pode os crentes estar brigados, né? Fala, Deus. Hein? Os crentes nem conversam dentro da empresa, porque um é calvinista e o outro é armeniano. Isso é muito idiota, irmão. Você está perdendo a comunhão com o seu irmão, porque você acha que é salvo para sempre, e ele acha que salvação se perde. O outro acha que, não, eu fui predestinado. Eu não tenho predestinação, mas vocês dois estão salvos, poxa. Assunto resolvido, senta e conversa sobre os assuntos do reino agora, já que vocês dois estão salvos. Pode ter as diferenças? Pode, a mão, o pé, tem as suas diferenças, mas tem que trabalhar junto. Maior é o que nos une. Pastor, nenhum crente do meu trabalho gosta de mim. Aí, vamos só questionar assim, os outros 3 que tem lá, se gosta? Porque assim, talvez o problema seja você. Dizem que todo mundo tem 3 amigos gente boa e um chato. 3 amigos gente boa e um chato. Se quando você pensa, você lembra quem são os 3 gente boa? Então assim, você está lá na sua empresa, você está lá por um propósito, irmão. Então tem que ter unidade, irmão. Seja um veículo de conexão entre os crentes lá, amém? Uma vez por semana, não precisa ser todo dia não, senão o patrão não aguenta. Uma vez por semana, no finalzinho do expediente, para rapidinho, faz uma oração, orem pelo patrão de vocês, sejam diferentes, sejam crente. Ora lá na empresa, porque Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel viraram o jogo da empresa. Viraram o jogo do lugar, todo mundo ia morrer. Tem muito crente que se orar, a gente esqueceu do poder da oração, né? Se orar,
2 ou 3 reunidos no lugar, ali o Senhor está. A oração do justo pode muito seus efeitos. Talvez, a cabeça que o seu patrão está quebrando lá para poder tomar uma solução e tirar a empresa do vermelho, vai vir através da oração dos crentes que tem lá nessa empresa. Que vão orar, ele vai acordar um dia de manhã discernindo tudo, sabendo o que tem que fazer. Mas a gente esquece do mundo espiritual, gente. A gente esquece que o mundo espiritual é real. Aí fica lá com picuinha, com raiva um do outro, fofocando. Como é que a boquinha vai ser usada para orar se só serve para poder murmurar e reclamar e falar da vida dos outros? Porque tem crente que gosta de falar da vida dos outros, não os que estão aqui, aleluia. Então Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel faz uma reunião e diz, olha, vamos orar ao Senhor. E Deus dá o conselho. Deus dá o discernimento para Daniel. Daniel vai lá até o rei e fala, eu já sei o que é a estátua. Dá a revelação para o rei. Então, primeiro problema resolvido. Passou-se uns dias, lembrando que ninguém morreu mais por causa de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. A gente chega no capítulo 3. No capítulo 3, o rei fez uma estátua. E ele declarou uma palavra, um decreto no reino. Quando o som dos instrumentos tocarem, todo mundo tem que se prostrar à minha estátua e adorá-la. Todo mundo tem que se prostrar. E assim foi feito. O som tocou, quase todo mundo dobrou o joelho. Daniel certamente estava em outra geografia nesse momento, que ele não é mencionado no texto, mas a gente sabe que não tem chance de Daniel ter se prostrado, conhecendo a integridade e o coração de Daniel. Mas a Bíblia menciona que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá na hora. Todo mundo, gente, imagina, um mar de gente. O som toca, tem que se reunir todo mundo ali na praça central, num platô, e todo mundo vem e se prostra. De repente, 3 homens estão de pé. Sadraque, Mesaque, Abednego. Os magos que foram livres da morte, por causa de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, vão virar para o rei e vão dizer, nesse momento, verso 8, nesse momento alguns conselheiros e astrólogos se aproximaram do rei Nabucodonosor e denunciaram os judeus, alegando, ó rei, vive o Senhor eternamente, tu decretaste, ele vai dizer, você decretou que todo homem tem que se dobrar, só que tem 3 da sua cúpula que não se dobra. Irmãos, os homens que foram livres através da vida deles, são aqueles que agora estão denunciando Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu sei que isso já aconteceu com alguns aqui. Você trabalhar pela vida de alguém, você ser uma bênção na vida de alguém, e esse alguém a qual você queria muito, a qual você tinha muito apreço, te trair. Essas coisas vão acontecer, mas elas não têm o poder de paralisar você e mudar quem você é. Sadraque, Mesaque e Abednego foram denunciados por quem eles oraram para que fossem livres. Mas ainda assim, permaneceram. O rei chega para Sadraque, Mesaque e Abednego e diz, estou sabendo que vocês não se prostraram quando o som tocou. Quando tocar de novo, eu quero ver os 3 de joelho, porque senão eu vou lançar vocês na fornalha ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego, vou parafrasear o que eles disseram. Eles viram para o rei e falaram assim, não precisa esperar não. Eu já te respondo agora o que vai acontecer. Porque o rei disse, quando tocar, eu quero ver o que vocês vão fazer. Eles já disseram assim, o rei, nós não vamos nos prostrar para a sua estátua. Não vamos adorar outro Deus além do nosso. Aleluia, meu Deus, como nós precisamos de crentes nessa disposição de fidelidade. Meu Deus, para ver a cena, irmão. Agora você está aqui, Nabucodonosor está questionando eles estão diante do rei. Mas volta um pouquinho. Volta ao momento que a trombeta soou. E você praticamente sozinho, numa multidão, vocês 3 ficarem de pé. Tem gente que com 5 pressionando já está negando valores e princípios do reino.
A gente está falando de uma multidão de 10, 15 mil pessoas, todos se prostrarem e só 3 homens ficar de pé. Usa a sua imaginação agora por 10 segundos e veja essa cena. Que situação desconfortável para esses 3 homens e, ao mesmo tempo, que mensagem poderosa. Um som de música tocava, uma música endemoniada, que era de idolatria, tocava, e era muito alto. Mas, quando 3 homens se posicionaram em fidelidade, o som da fidelidade deles calou toda a voz e a canção das trevas. Isso nos ensina que as nossas canções são muito poderosas, mas não servem de coisa nenhuma se não estiverem em linha com a nossa fidelidade diante de Deus. Se tem um som que cala as trevas, é o som que alguém emite quando decide ser fiel ao Senhor. 3 homens ficam de pé, deu um silêncio, meu irmão, porque a música que eles emitiram foi mais alta. A música deles não eram canções, mas era um coração quebrantado e fiel ao Senhor. Nós precisamos de uma igreja que canta, que adora, mas sobretudo uma igreja que entende que a adoração não está nas canções que cantamos no domingo, mas na vida fiel que ousamos ter ao Senhor. É esse som que as universidades estão precisando. De gente que é fiel, que não se dobra. Talvez ninguém aponta para você e diz assim: você tem que adorar outros deuses, fica de joelho. Mas coloca você de joelho diante dos valores caídos desse mundo e você não se posiciona. Então nós precisamos de pessoas que se posicionem, estejam dispostos a qualquer coisa, menos a pecar. Prefiro a morte do que pecar contra o Senhor. Mas nós temos aprendido como igreja a termos uma vida confortável. Com a tecnologia, com a estruturação, com o momento de liberdade que vivemos com o Evangelho, nós podemos dar aos crentes uma vida confortável. Boas cadeiras para sentar, alguns lugares com bom ar-condicionado, que eu não tenho nada contra, eu quero ter também. Uma estrutura para estacionamento. A gente vai achando que o Evangelho é isso. Que é essa vida confortável. Não, meu irmão. Nós precisamos de crentes que não se deixem enganar pelo conforto que podemos usufruir e nos deixarmos ser moldados por Ele. Mas entendemos que a vida do crente nem sempre será confortável. Que para nós, espiritualmente falando, o lugar mais confortável do mundo é sendo fiel ao Senhor. Ainda que isso me custe a morte, ainda que isso me custe demissão, ainda que isso me custe perca financeira, ainda que isso me custe perder amigos, ainda que isso me custe perder bens, eu perco tudo, mas não abro mão do Senhor. Chega de negociar, meu irmão. Chega de se prostrar diante das oportunidades da carne, diante das oportunidades do diabo. Até quando o diabo vai cantar uma canção e nós vamos falar amém no final? Tudo bem? Não. Adoração, sim, vibrante, uma igreja que vibra na adoração do domingo, aleluia, como a gente faz aqui, mas que na segunda-feira emite um som de fidelidade. Na terça-feira, renuncia e é fiel ao Senhor. Deixa eu achar um verso para nós lermos juntos aqui. Verso 24. Desculpa, não, sobe, vem cá. Verso 14. E Nabucodonosor lhes questionou: ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, é mesmo verdade que não cultuais aos meus deuses, nem adoreis a estátua de ouro que edifiquei? Pois de agora em diante ficai atento, quando ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todos os demais instrumentos entoando suas músicas, melhor será imediatamente que vos prostreis e adoreis a estátua que fiz. Dai, pois, ouvido a essa advertência, pois será bem melhor. Se não prestares o vosso culto à imagem de ouro, sereis atirados sumariamente numa fornalha em chamas. E vos indago, que Deus poderá livrá-los da minha mão? Então Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti.
Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, Elá, a quem cultuamos, pode livrar-nos. E Ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se Ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que o ergueste. Fico sem dinheiro. Fico solteiro mais um tempo, mas eu não negocio os valores do reino. Pode me custar morte, pode me custar o desconforto, mas eu não nego o meu Senhor. Se preciso for, eu morro. Mas negar o meu Senhor? De jeito nenhum. E aqui nós vemos que no coração deles havia convicção que Deus é o Deus que livra. Deus, agora você nunca vai conhecer o Deus que livra se você não precisa ser livrado, irmão. Se você nunca se coloca numa situação que a sua fidelidade invoca o senhorio de Deus, a intervenção de Deus. Nós temos um Deus que livra, a gente tem que ter consciência disso. Sadraque, Mesaque e Abednego não se desesperam em medo, porque sabem quem eles têm crido. Quando foi que nós nos esquecemos que Deus ainda cuida de nós? Deus é o Deus que cuida de Elias através do ribeiro, através do corvo que vem e traz a comida. Aí de repente o ribeiro seca. Agora Deus vai falar assim com Elias: vamos lá, a viúva vai sustentar você. O meio muda, mas a provisão não cessa, irmão. Nós temos que ter essa consciência. Às vezes a gente se apega demais ao que Deus nos deu. Deus deu um ambiente, um bom local de trabalho. Deus deu uma boa oportunidade. Deus deu isso, Deus deu aquilo. Mas de repente, nesse mesmo lugar agora, para me permanecer, tem que ser a força do meu braço. Eu tenho que negociar. Mas eu vou perder provisão, eu vou perder amigos, eu vou perder oportunidades. Quem foi que te trouxe para ali? O ribeiro secou? Agora Deus vai prover de outra maneira. E nem sempre é um outro emprego um mês depois, não. É o que muitos aqui já passaram, que eu já passei. Você ir passando os meses, não ter o controle, mas não saber explicar como que recurso chega. Como que Deus cuida. E essas histórias constroem testemunhos poderosos que aumentam a sua autoridade, a sua consciência do que é ser um filho de Deus, do que é ser um líder. Na hora, a provação é desconfortável, mas ela produz em nós um caráter de integridade, de fidelidade, de confiança. Lá no verso 21 agora. Aleluia. Verso 17 primeiro. Verso 17, Daniel capítulo 3, verso 17. Irmão, enquanto você abre aí, eu quero pontuar uma coisa. Não existe boa desculpa para ser infiel, irmão. A gente tem que ter um caráter caráter de filho de Deus nesse ponto. Não existe boa desculpa para ser infiel. Sadraque, Mesaque e Abednego poderiam pensar assim: poxa, eu tenho uma desculpa perfeita, os caras me traíram, né? Ou aquela desculpa assim: deixa eu dobrar só aqui rapidinho o joelho, depois eu peço perdão e vida que segue. E as pessoas mais fiéis que você vai conhecer são as pessoas que aprenderam a não negociar a sua fidelidade com Deus. Como é bom você ser amigo, trabalhar com alguém que não negocia a sua fidelidade com Deus. Primeiro que são pessoas que dizem para você o que precisa ser dito. E que às vezes te ensina muito. Gente que não te poupa de conversas difíceis. Gente que chega para você e fala o que tem que mudar. É bom demais, é desconfortável na hora, mas é muito bom. Porque são pessoas que não deixam você ficar andando por aí, como eu falei quarta-feira, com caroço de feijão no dente. Porque quer ficar bem na fita com os outros. Não, ela é sobretudo fiel ao Senhor, e porque é fiel ao Senhor aos seus valores, está vendo que você está transgredindo um valor, vai falar a verdade, para que você possa se alinhar. Como é bom ter gente assim perto de você. Como é poderoso. Agora, essas pessoas que são assim, você quer descobrir alguém bacana para você casar? Você quer descobrir alguém bacana para você ser amigo? Para você conhecido, evangelizar, é todo mundo que você puder. Mas amigo é gente que você traz para construir junto, sim ou não? Você escolhe a dedo. Você quer achar essas pessoas? Vejam como elas são fiéis ao Senhor. Porque, irmão, se elas negociam valores de um Deus, que elas dizem que é o Senhor da vida delas, que elas mais amam, o que elas vão fazer com você?
pastor, tem uma oportunidade aí, cara, o cara quer montar um negócio comigo. Assim, ele vai injetar 300 mil, precisava só de 100, ele vai injetar 300 mil. Está apaixonado no meu negócio, quer fazer uma sociedade, só tem um porém. Acho que não tem nada a ver não, né? Ele trai a mulher dele. Ô, irmão, se a mulher dele dá para ele o que você não pode dar, a vida inteira, gastou uma vida do lado dele, largou tudo para caminhar com ele, deu filho, viveu altos e baixos, e ele trai a mulher dele, o que ele vai fazer com tu, rapaz? E lembrando que se ele for crente, ele fez isso primeiramente a quem? Pastor, as pessoas mudam. Ah, então espera, deixa dar fruto de arrependimento com o tempo. Deixa ele fazer negócio com outro, que aí você vê primeiro como é que é. Cuidado com toda oportunidade que chega. Então assim, escolhe gente que é fiel a Deus, irmão. Que não negocia. Rapazinho bacana para você pensar em casar, não é só isso não, tá? Também não vai olhar só isso e falar assim, ah, pastor falou que se fosse isso podia casar. Que às vezes é dizimista e bate na mãe. Aí não adianta, né, irmão? Mas um bom sinal. Como é que ele é nas finanças dele com Deus? Ah, pastor, tudo é dízimo. Não, é tudo é caráter. Jovem está lá, primeiro emprego dele, todo mês ele dizima. Ué, ele não disse que ele ama o Senhor? Aí ele é fiel na obra de Deus que mudou a vida dele. Ele é fiel em cuidar das coisas de Deus. Tem nada a ver não, então tá bom. Quando ele gastar o dinheiro dele todo com a chuteira do futebol e não ajudar nada em casa, não lembrar do seu sutiã, das suas necessidades, de um passeio com você, você lembra dessa conversa. Ele não era fiel ao Senhor. O dinheiro dele é para uso dele apenas. Ele não soube nem demonstrar amor com o recurso dele para o Senhor. Ele vai fazer isso com tu, menina? Claro que não é só isso, mas é um ponto a ser observado. Como é que cuida das finanças no reino de Deus? Então veja se a pessoa é fiel ao Senhor. José, do Egito, quando ele é acusado de tocar na mulher de Potifar, que era esposa do homem que era sobre a vida dele. A mulher inventou que ele tocou nela. E ele não fez isso. Mas Potifar veio em cima dele. Eu confiei em você, como é que você toca na pureza da minha mulher? Aí ele diz, jamais fiz isso contra o Senhor. Isso é bonito demais. Porque ele coloca em primeiro lugar, não é nem sobre você, Potifar. Eu não faria isso contra o meu Deus. Contra o meu Deus. Case com um homem e com uma mulher que é fiel a Deus, porque vai ter dia que vocês vão brigar, que vocês vão ter temporadas talvez difíceis do casamento de vocês, que o que vai manter o casamento é sobretudo a fidelidade que tem ao Senhor. Uma vez eu vi o Anderson falar sobre isso, me marcou muito, que perguntaram para a mulher dele, você não tem medo do seu marido ficar viajando para ir para tudo quanto é canto, não? Dele te trair? Você não tem medo de trair você, não? Aí ela falou assim, olha, com relação a mim, eu nem gasto muito tempo pensando. Mas eu sei de uma coisa, ele não trai o Deus dele de jeito nenhum. Não é sobre o quanto eu sei que ele me ama, é sobre tudo o quanto eu sei que ele ama o Senhor. A gente precisa de gente com esse nível de integridade, meu irmão. Amém? Aleluia. Agora vamos lá, Daniel 3,17. A gente já leu essa parte, né? Amém. Então abre aí Hebreus 4,9 agora. Nós vamos ver aí no texto que quando Sadraque, Mesaque e Abidnego viram para o rei e diz para eles que não vão se prostrar, o texto diz que o rei ficou enfurecido, ao ponto de dizer, aumenta a temperatura da fornalha pelo menos 7 vezes. O rei ficou enfurecido. Quem ficou enfurecido? O rei. Ué, mas não era para quem está com raiva e medo, era Sadraque, Mesaque e Abidnego? E olha, antes de pessoas que você vai ganhar através do teu testemunho terem uma experiência com o poder de Deus, por vezes elas vão ficar um pouco pior antes. Às vezes a nossa fidelidade, antes de ganhar alguém, vai produzir raiva em alguém. Quem já passou por isso aí? O rei fica enfurecido porque eles são fiéis ao Senhor. Mas eles estão em paz. Agora, qual é o fruto depois? Qual é o próximo nível? Primeiro ele fica enfurecido, daqui a pouco a gente vai ver. O milagre acontece e esse rei se dobra diante do Senhor. E às vezes, na hora que a pessoa fica enfurecida, nós pecamos juntos. Como é desafiador, irmão.
você está ali diante de alguém enfurecido, falando um monte de besteira, e você não pecar junto, porque a gente tem carne. Mas se você conseguir deixar Deus ser a sua justiça, você vai ver provisão. Como que esse rei vai reconhecer a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, no Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, se na hora que o rei fala isso, eles vão e xingam o rei de tudo quanto é nome, perde a bênção. Perdeu o coração do rei. Então, quando nós falamos lá da mulher da casa de Naamã, quando a gente coloca os nossos interesses em segundo plano, em primeiro lugar o interesse do reino, a gente vai ver muito milagre, meu irmão. A gente vai ver provisão, a gente vai ver o poder de Deus. Agora, como que isso acontece? Hebreus, capítulo 4, verso 9. Sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. O livro de Hebreus está falando que existe um lugar de descanso para nós no meio da perseguição, que existe um lugar de descanso para nós no meio da afronta, que existe um lugar de descanso para nós em meio a circunstâncias adversas. E esse lugar de descanso é onde? Jesus, é o Senhor. Esse lugar, ainda existe um sábado para nós. O escritor do livro de Hebreus está falando de Jesus. Ele é o descanso prometido. Mas muitas vezes nós descansamos no salário no final do mês, na maneira que o patrão nos olhava e de repente o patrão já não olha mais daquele jeito. E aí produz em nós irritação, estresse, cansaço, desânimo, porque nós começamos a colocar nossa confiança em outra direção. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam descansados no Senhor. Eu estou num lugar de refúgio, eu estou num lugar de proteção, e esse lugar é no Senhor. Nós precisamos encontrar como crentes esse lugar de descanso. Como isso é poderoso e evangelístico. Lembro que preguei uns 4 meses para trás aqui, falando como nós precisamos de novo ver os crentes que no meio da perseguição estão dando glória a Deus, no meio da adversidade estão sorrindo, e o ímpio olha e não entende. E às vezes fica mais bravo no início, né? Ah, não, peraí. Fica com mais raiva, porque acha que é com ele. Quem aqui a sua alegria e fidelidade a Deus já despertou desconforto em pessoas à sua volta? Rapaz, não fez nada pro cara. Eu só sou feliz. Mas às vezes felicidade incomoda. Para quem está em trevas, a luz chega a arder o olho. A gente acende uma luz no lugar em trevas, desconforto na hora. Mas não pare, irmão. Não pare, mas também não leve para o pessoal. Amém? Deixa, vai passar. Daqui a pouquinho, igual quando a luz acende, a gente vai acostumando com ela. E daqui a pouquinho a gente vai vendo o valor nela. Amém? A gente vai desejando aquilo que a gente primeiro teve repulsa. Não acende não. Ah, meu Deus, daqui a pouco. É disso que eu estou precisando. Um dia ele chega com o coração quebrantado e maduro e pergunta: por que você tem essa alegria? Por que você, eu sei que você está passando por isso, por aquilo. Não quer dizer que você nunca vai chorar com alguém mostrando vulnerabilidade. Mas você chora ali no momento, vive a dor, conta o seu testemunho, fala do que você está sofrendo, mas aquilo não determina a sua vida. Passa um pouquinho, você está dando glória a Deus, cantando, aleluia, sendo uma pessoa agradável, porque o seu descanso é o Senhor. E aí a pessoa, eu quero isso. Isso é evangelístico, meu irmão. Isso é evangelístico. Só que a gente vai se acostumando a ser uma igreja pop. Um tempo de facilitação. Que ser crente agora é legal. Mas não se acostume. Porque vão ter momentos que você vai ter que se posicionar e lidar com desconforto por ser crente, por ser líder. E faça isso. Vamos ler agora o finalzinho, para a gente caminhar para o término. A partir do verso 26. Apressadamente Nabucodonosor. Vamos ler aqui o 26 que eu falei, que a gente vai ler? Daniel 3, vamos 24. Mas logo depois o rei Nabucodonosor assustou-se. Lembrando que o rei Nabucodonosor agora jogou eles dentro da fornalha. Assim como tinha dito que faria. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam: sim, ó rei, assim fizemos. Então o rei exclamou: pois então vede isto, há 4 homens desamarrados lá dentro e nada sofre, estão ilesos. E o 4º homem é parecido com o Filho dos deuses. Quando você vê aparições como essa daqui, nós estamos vendo o que a teologia chama de teofania.
que é uma manifestação do próprio Deus em forma corpórea. E é interessante que Nabucodonosor, de alguma maneira, chama essa manifestação de parece filho dos deuses. Muitos teólogos, eu sou desses que concordam, todos concordam que foi uma manifestação divina. O próprio Deus se fez presente ali. Mas há muitos teólogos, eu sou um desses, que acredita que foi uma manifestação do próprio Jesus. O próprio Jesus apareceu na fornalha para trazer o livramento. E olha só, quando eles foram jogados na fornalha, eles foram jogados como? Amarrados. Como que eles são vistos? Livres. Existem lugares de pressão que Deus está nos levando. Existem lugares desconfortáveis que Deus quer levar você, que você está fugindo deles. Que serão lugares que vão desamarrar você e liberar você para viver o seu propósito. A fornalha não queimou absolutamente nada. Você vai ler em casa Daniel 3, vai fazer esse dever de casa. E você vai ver que o texto diz assim, ó, nem um fio de cabelo foi queimado. Entende que toda aprovação que Deus permitir que você passe por ela, não é para matar você, mas é para promover você e liberar você de coisas que você não viu que estão na sua vida ainda. Eles estão amarrados, de repente estão soltos. O fogo não queimou eles, queimou só aquilo que tinha que ser queimado. A aprovação só vai queimar o que tem que ser queimado, irmão. O tempo da adversidade só vai tirar de você o que tem que ser tirado. Só vai forjar você para o próximo nível de liberdade, o próximo nível de crescimento. Mas você tem que parar de correr. Por quê? O livramento que Deus, como eles mesmos disseram, podia dar, e a gente viu que deu. O livramento não foi antes, não foi quase chegando na fornalha, o livramento foi dentro. Deus muitas vezes não nos livra do problema, Ele nos livra no problema. E qual testemunho maior? O rei, quase na hora de colocar na fornalha, não vou fazer isso não. Ou o rei colocar, e eles não serem consumidos nem um fio de cabelo. E mais, ver a pessoa de Jesus lá dentro, uma manifestação de Deus lá dentro. Se tem uma coisa que eu desejo para toda vez que alguém vem compartilhar comigo e está passando por um tempo de luta, você já me compartilhou algo assim, você já deve ter me ouvido orar. Senhor, que nesse tempo, ela possa ter as maiores experiências de comunhão, de relacionamento que já tiveram com o Senhor. Porque, meu irmão, na fornalha ninguém entra, só Ele. Existem lugares em Deus que os nossos amigos tentam acessar para nos... lugares de pressão, lugares de luta, que os nossos amigos tentam acessar, mas não conseguem. E não que você como amigo não tem que tentar. Você como amigo tem que sempre tentar fazer o bem, sempre tentar acolher, orar. Estou aqui, liga, 1, 2, 3, ele não está surtindo efeito. Insiste. Esse é o seu papel como amigo, companheiro de caminhada cristã. Mas nós sabemos que há momentos que nós entramos, que as pessoas falam e não ganham o nosso coração. Nem a solução que nos dão para nós soa como solução. É o lugar da fornalha. Mas o problema é que às vezes a gente está lá dentro da fornalha e quer que Deus se manifeste através de alguém fora. E às vezes Deus quer se manifestar dentro. Deus quer se manifestar de forma espiritual. E a gente não para no meio dessa fornalha invocar o nome do Senhor. Eu tive grandes experiências com Deus que marcaram a minha vida nos momentos mais difíceis da minha vida. Todo momento difícil é sinônimo de experiência com Deus? Infelizmente não. Porque alguns correm para todo mundo, mas não correm para o Senhor. Não tem expectativa de encontrar descanso no Senhor. Ouse pensar de que Deus pode te dar um descanso no meio dessa tormenta. E você vai ter as maiores experiências, porque a promessa de Jesus é: eu estarei contigo só na igreja, é isso? Eu estarei contigo só nos momentos bons, é isso? Eu estarei convosco através do meu Espírito Santo todos os dias da sua vida. O tempo difícil inclui todos os dias, inclui. Só que você precisa se atentar para a presença dEle aí. Invoca o nome do Senhor. Tempos de luta, de enfermidade. Invoca o nome do Senhor. Fala: Senhor, me visita, Senhor. Me visita. Porque Deus quer te dar essa experiência. Mas voltando onde eu estava, eles foram lançados na fornalha. O livramento aconteceu lá dentro. Não foi nem 1 metro antes,
40 centímetros, 30 centímetros, 10 centímetros. Foi quando foi jogado lá dentro. Lá dentro é que eles tiveram um encontro com Deus. Existem grandes encontros com Deus esperando você dentro das suas estações mais difíceis, que vão marcar a sua vida e construir um testemunho que vai ecoar para sempre. Hoje nós estamos ouvindo essa história porque esses homens aqui viveram uma experiência de comunhão com Deus no mais profundo vale. Ah, meu irmão, como é poderoso ir num velório de crente. Eles estão na fornalha, mas a fornalha não queima nem um fio de cabelo. Ah, você ir num velório de uma boa família crente, meu irmão. Não quer dizer que eles não estão tristes, que eles não estão sentindo a dor da saudade, mas aquilo não deteriora eles. Não consegue tocar neles, de paralisar, porque você vê que eles percebem a presença do Senhor. Meu Deus, esses irmãos são pessoas como nós, que aprenderam a ter expectativa na presença de Deus, irmão. E eu quero que você venha para esse lugar. O Senhor, como eu disse lá na adoração, é nosso socorro bem presente no dia da angústia. Ele está disponível agora. Deixa o Senhor tocar em você. Se você talvez reparar, você já vai ver que existia uma massa que estava em você que não está mais. Coisas foram moldadas em você no meio desse tempo difícil. E aí você vai sair ileso, você vai ter deixado para trás só o que tinha que deixar para trás. Eu passei por coisas na minha vida, que naquele momento eu estava, Deus me livra logo, mas que eu não consigo ver hoje, quem eu sou sem aqueles dias. Eu não consigo me ver como líder que eu sou hoje, sem passar pelas traições que eu passei, sem passar pelos momentos de pressão que eu passei. Já contei algumas partes da minha história ministerial para vocês. E lá naquele momento, muitas vezes eu questionei, meu Deus, é muita humilhação. Mas hoje, posso ser o líder que sou, não que sei fazer tudo, mas o que sei, porque passei por esses lugares. Tem gente que fala assim, Bill, às vezes parece que você tem 80 anos, cara. É porque eu já vivi muita coisa com Deus, irmão. Com Deus. Aí o tempo tem outro valor. 24 horas não tem 24 horas. Quando você vive experiências com Deus, você não desperdiça nada. Os dias ruins é aprendizado. Agora, às vezes, quem não tem Deus, o dia ruim é desperdício. O dia que a provisão falta é desperdício. Não, a gente está aprendendo com tudo. O tempo todo. Então, o líder que eu sou hoje, o desempenho que eu tenho tido hoje como líder, faz parte de todos os momentos que eu passei. As amarras estavam sendo arrancadas, meu coração sendo forjado, todo o fermento que tinha que ser jogado fora, sendo denunciado dentro do fogo. Tem uma canção pentecostal que diz, poderia ser até o tema desse sermão, fogo não queima fogo, aleluia. Você não é pentecostal não, irmão. Eu vou trocar de igreja, vou procurar uma boa Assembleia de Deus para mim. Aleluia, vou pedir para você qual pastor de uma igreja Assembleia de Deus, Madureira ainda. Aleluia. Fogo não queima fogo, meu irmão. Fogo não queima fogo. Se você está cheio do fogo de Deus, meu irmão, esse tempo não vai parar você. Se coloca de pé no seu lugar. Tem uma canção que eu pedi para o Ministério de Louvor separar para a gente cantar ao Senhor. Que, meu Deus, eu ouvi essa canção. Eu falei, rapaz, Jesus mandou essa pessoa compor essa canção para mim. Me senti especial. Foi só para mim. E talvez você vai sentir assim também. Mas assim, antes de chegar na parte do fogo, da fornalha, essa canção começa com uma declaração que todo mundo precisa ter no coração antes de chegar nos tempos de luta. A convicção de que Jesus é seu amigo e não seu inimigo. Ele é seu amigo, meu irmão. Ele é o seu companheiro. Aqui na adoração hoje eu estava chorando na presença de Deus assim, ó. Tu és meu amigo. Você sempre, quando eu estou chegando no meu limite de cansaço, você vem com a sua presença e me descansa, Senhor. Me dá refrigério. Falei com ele hoje aqui na adoração, Senhor, sempre o Senhor chega na hora certa. O Senhor se importa comigo. O Senhor se importa com as minhas debilidades. O Senhor se importa com cada necessidade minha. Aleluia. E aí quando eu
o conheço como amigo, não importa o que eu passe, eu sei que o meu bom amigo está comigo. Ele é seu amigo, meu irmão. Abre o seu coração para isso e tenha um encontro, talvez nesses dias, de intimidade com Jesus, onde você vai conhecer Ele como seu bom amigo e fiel amigo.